A pessoa chegava no México, atravessava a fronteira, se entregava para o guarda de fronteira, fazia um pedido de asilo e tinha um comparecimento perante a imigração agendado. E isso estava acontecendo com milhares de pessoas por dia. Tinha dia de 10 mil pessoas. O presidente Trump, o estilo de governo dele é o estilo de alguém que comandou empresas privadas com muita intensidade durante muitos anos. O sentimento do americano hoje é de apoio ao Trump e ele sabe que vai ter operação gigante. Vai acontecer uma coisa ou outra que não deveria acontecer, isso é esperado. São centenas de milhares de green cards todo ano. Então o país é aberto para imigração legal. Se você quer vir para cá, quer investir aqui, quer mudar para cá, quer fazer um test drive, cada um quer uma coisa. Tem caminho legal para tudo, só me chamar aqui no Instagram. Pode me chamar que a gente orienta. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vou fazer uma live com o Pinelli. Pinelli é advogado, vamos falar da posse do Trump, vamos falar dos imigrantes, porque é o grande assunto, né? Não se fala, no Brasil hoje se fala em duas coisas, imigrantes e Rodrigo Bocardi. Rodrigo Bocardi, porque foi demitido ontem da TV Globo, é um apresentador de televisão e é o assunto das páginas de fofoca, né? Todas. E os imigrantes, porque é o assunto de todos os jornalistas, de todos os canais de notícia, cada hora a gente vê uma coisa diferente. André Pinelli, advogado, especialista em vistos, tem um escritório nos Estados Unidos, muito especializado em todos os 180 e tantos vistos americanos, nesse momento então de deportação, importantíssimo, né? Fazer o seu documento, entrar com o seu pedido, organizar a sua vida, né? Porque na verdade, ó, o Pinelli já está aqui. Certo, Pinelli? Tudo bem, Leda? 100%? 100%. Menino, não se fala noutra coisa a não ser nos imigrantes, né? Aqui é o tempo todo, o dia inteiro hoje que eu entrei no Instagram, eu vi gente, um rapaz dizendo, me pegaram, saiu de casa há 5 minutos, é um rapaz de igreja, inclusive, ele não tinha nenhuma razão para ser pego, né? Mas estava no lugar errado, na hora errada. Falaram que o Trump disse que são danos colaterais. São, eles chamam os collaterals, né? Vamos focar nessa confusão que está grande. Já teve até americano que foi apreendido pelo ICE. Isso não é a primeira vez não, tá? Já teve americano nato, não é americano naturalizado. Que a pessoa pode vir para cá com um green card e se naturalizar. Como o Elon Musk, como a esposa do Trump, como o pai, não, a mãe do Vivek Ramaswamy. A mãe do Trump. A mãe do Trump, sim, a mãe do Trump. Eu não sei se ela chegou a naturalizar, mas muito provavelmente imigrante, né? Britânica, sim, com certeza. E os americanos que já foram presos pelo ICE e ficaram nos centros de detenção do ICE, que eu estou mencionando aqui, são americanos natos mesmo. Só que, enfim, bom, isso é caso antigo. O caso novo, e eu vou dar detalhe, para abrir um pouquinho dele, foram 3 americanas que foram presas. A neta, a mãe e a avó, americanas natas. Caramba. Porto Rico. São americanas. Então, foram presas e ficaram, eu não sei falar quantas horas, mas não chegou a dormir lá não, foram liberadas antes. Então, teve caso de americano que fingiu que não era americano e fugiu para um lado, para os amigos irem, que esses de fato não eram americanos, estavam aqui ilegalmente, irem para o outro lado e escaparem do ICE. Então, está uma confusão. Vou tentar começar aqui da origem do problema para a gente chegar até hoje, focando em hoje, né? A origem do problema, qual que foi? Vamos pegar a média de pessoas que estavam chegando na fronteira com o governo Biden, fronteira sul. Teve um problema grande também na fronteira com o Canadá, mas vamos focar na sul, que os números lá são bem maiores, foram bem maiores. Então, a pessoa chegava no Canadá não, no México,
vamos esquecer o Canadá, deixa eu esquecer o Canadá, tem nada a ver com a conversa. A pessoa chegava no México, atravessava a fronteira, se entregava para o guarda de fronteira, fazia um pedido de asilo e tinha um comparecimento perante a imigração agendado. E isso estava acontecendo com milhares de pessoas por dia. Tinha dia de 10 mil pessoas. E eles faziam o chamado catch and release, que é você pegar a pessoa e soltar. Então, para entender a origem do problema, isso começou com muita gente, mas muita, assim. Você pega 10 mil pessoas por dia, durante 20 dias, dá 200 mil. É uma loucura. Não tem gente, não tem estrutura que aguenta isso. Então, esse pessoal começou a ser direcionado para Houston. Houston virou Houston, Texas, que é, assim, falar que é perto da fronteira, a fronteira é gigante, mas é a maior cidade perto da maior parte de fronteira, vamos falar assim. E aí lá virou a capital do imigrante ilegal, que de lá ele era redirecionado para os Estados Unidos inteiro. Ia para todo lado, para locais muito pequenos que a gente não imaginaria, para locais assim, muito óbvios como a Flórida, mas você vai no Arkansas, por exemplo. A última vez que eu estive no Arkansas tem acho que 3 ou 4 anos. Eu morei lá, é onde eu morei em 93, eu tenho família de intercâmbio, amigos lá, então de vez em quando eu vou. E lá já estava, na época, com muitos imigrantes latinos. No Arkansas, em um lugar que a gente nem imagina. Ninguém fala. Igual interior. E no interior, não era nem nas cidades grandes só. Nas cidades grandes mais, mas no interior também. Igual foi no interior de Ohio, na cidade de Springfield, que teve aquela questão da campanha, que o Trump falou que os imigrantes haitianos estavam comendo gato e cachorro, e aí virou um meme e tal. Isso é uma cidade pequena no interior de Ohio, locais que ninguém imagina. Falar, vai estar em Miami, vai estar em São Francisco, em Los Angeles, Nova York, Chicago, mas isso aconteceu nos Estados Unidos inteiro. Então, o americano ele ficou e está de saco cheio dessa situação. E a leitura minha aqui, por tudo que eu tenho visto e dos meus amigos todos, e obviamente tenho também lido e pesquisas de opinião, porque a minha amostragem é micro, né? É só do meu relacionamento, que em termos estatísticos é a mesma coisa que nada. E eu tenho, mas bate, o que eu tô lendo de pesquisas bate com o que eu tenho visto aqui. Eles entendem que uma operação em massa, uma operação gigante igual está tendo, são aí, ninguém sabe o número, mas são milhões, tipo 20 milhões, 25 milhões, 30 milhões, ninguém sabe o número de imigrantes ilegais aqui dentro, mas é um número absurdo. Então é esperado que, quando o número de operações fica gigantesco, uma ou outra vai sair da razoabilidade, como saiu a de Porto Rico. A de Porto Rico saiu, né? Americano nato não pode ser preso pelo ICE, pode ser preso, cometer um crime, vai preso mesmo, mas pelo ICE, que é a polícia de imigração, não tem nem nada a ver com ele, né? Ele é americano nato, ele não é nem objeto. A polícia de imigração chama ICE, igual gelo, é Immigration and Customs Enforcement, e aquele careca grandão que a gente vê na televisão toda hora, ele era o chefe do ICE no governo americano passado, ele chama Tom Homan, é um que toda hora dá uma entrevista e é muito duro em relação às perguntas dos repórteres e ao jeito que ele vai fazer aplicar a lei. Hoje ele controla, ele é ligado direto ao presidente e ele controla, além do ICE, toda essa operação logística. Porque, seguinte, no Brasil nós temos a Polícia Federal, que é um pouco difícil com a estrutura brasileira, ela que é diferente. A Polícia Federal dos Estados Unidos não é uma polícia federal só. Ela tem várias agências. O ICE é uma dessas agências. O FBI é outra agência. A ATF, que é de tabaco e arma de fogo, é outra agência. A que combate droga chama DEA, Drug Enforcement Administration. É outra agência federal de força policial. Tem os US Marshals, que também
é uma outra agência federal. É complexo, o sistema americano é muito complexo. E isso tudo, quando é no aspecto imigratório, o Trump liberou todas as agências federais para que possam prender imigrantes ilegais. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Então, mas isso aí... de imigrantes acusados de crime? Sim. O alvo vai começar por eles, sim. São os que já foram para a corte e têm ou ordens em aberto, ou cometeram crime e estão em condicional. E sim, esses são o alvo principal. Mas uma coisa que é super comum de acontecer, eu estava vendo, foi acho que em New Jersey. Eles entraram numa casa, estava lá o alvo principal, eu esqueci o crime que ele tinha cometido. Eu estou vendo tanta gente cometendo tanto crime que fica difícil de decorar quem cometeu qual crime. E tinham 2 lá dormindo com ele, Leda. 2 pessoas completamente... que não nunca seriam o alvo inicial do ICE. Que estavam completamente seguras, não fosse por estarem junto com esse que era alvo da ação do ICE. E aí elas foram, é o que o Tom Homan falou, a gente está lá, tem imigrante que está aqui ilegalmente. A gente não vai soltar ele. Ele não é o alvo principal. A gente jamais iria, nessa fase inicial, focar naquele imigrante. Só que, se ele estiver lá, a gente vai levar. Então, o que eles estão fazendo são essas, eles chamam dos raids, né? Blitz. No Brasil, a gente chama de não sei se seria blitz. Busca e apreensão de gente, não de coisa, mas de gente. O que as pessoas estão veiculando aqui, a gente vê no Instagram muito, são os supermercados vazios, as ruas vazias, e as pessoas dizendo, ninguém sai de casa, está todo mundo com medo de mandar filho para a escola. Tem histórias mirabolantes. Tem um professor que denunciou que os alunos da escola dele não falavam inglês. Quer dizer, tem gente... a população quer que os imigrantes saiam, os imigrantes ilegais, né? Uma parte gigante da população quer. E falando do imigrante que cometeu um crime, aí é quase que a totalidade. E tem crimes terríveis que foram cometidos. Por isso que a opinião pública virou muito contra o imigrante. E foi a plataforma que o Trump ganhou, né? Então, o Trump ganhou com essa plataforma. Tiveram outras coisas, mas essa, com certeza, foi das 3 ou 4 mais importantes, que é a deportação dos imigrantes ilegais. E ele começou no primeiro dia. Tá, ele vai cumprir... deportar o quê? 200 mil brasileiros? Como é que vai ser isso? 200 mil brasileiros? Eu fico imaginando o que essas pessoas vão fazer. Quer dizer, eu vi um meme qualquer em relação à cidade de Governador Valadares, e eu sou mineira, né? A gente é mineira, a gente fica até constrangido, mas é uma loucura, porque a cidade vai duplicar de população, né? Leda, você sabe onde está... sim, tem muita gente de lá, mas Pará, você sabia que tem muito paraense aqui? Mas muito, muito. Do norte do Brasil inteiro. Muita gente, muita gente. E qual que é a estratégia deles não falada, na minha opinião? E eles não vão falar isso abertamente, porque isso é uma coisa que você faz e não fala, porque quando você fala, você atrai resistência, e com a resistência fica mais difícil de você você empurrar a sua agenda. É o seguinte, eles vão... Foco principal, nós já falamos, criminoso, mas eles também vão fazer blitz esporádicas, ainda mais hoje, quando você pega isso aqui, com grupo de WhatsApp, com tudo, notícia, prender um, espalha igual pólvora, né? Notícia ruim, sempre espalhou rápido. Com o celular, espalha na velocidade da luz. E eles, de fato, essa é um objetivo. O americano trabalha muito com o deterrence effect, que é o poder de dissuasão. Uma vez que isso está acontecendo, eu não vou passar pelo México e ir para os Estados Unidos, porque já está muito ruim lá, então eu não vou nem ir.
E isso é uma consequência direta do que eles estão fazendo. A outra é o self-deportation. Você fala, eu tô aqui legal, então tô indo embora, vou embora. Porque aqui agora ficou muito ruim. Eu morava no Brasil e não tinha paz no Brasil. Aí fui para os Estados Unidos, tive paz, mas agora eu tô sem paz nos Estados Unidos. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Então, para ficar sem paz, eu volto para o meu país de origem. Isso é algo que está acontecendo, sabe? Ainda em números tímidos, o governo tem, hoje é dia 31, a posse foi dia 20, né? Então não tem nem 2 semanas, 11 dias. É muito pouquinho. Já tem uma revolução acontecendo, né? Foi um início... O presidente Trump, o estilo de governo dele é o estilo de alguém que comandou empresas privadas com muita intensidade durante muitos anos. A paciência dele para esperar é zero. É igual o caso da Colômbia. Ele estava jogando golfe, o presidente da Colômbia recusou 2 aviões militares, mandou de volta. Aí ele foi para o Twitter, pegou o telefone, tweetou, falou, vou meter tarifa de 25%, e na segunda semana vira 50%. Vou caçar o visto de toda a autoridade do governo colombiano e familiares, não vai poder entrar na Disney mais. Imagina isso acontecendo no Brasil. E aí, 2 horas depois, ele estava terminando o jogo de golfe, o presidente da Colômbia já tinha voltado atrás e mandou o avião presidencial da Colômbia pegar a turma. Então, tanto é que se quem está nos assistindo, se der um Google, vai ver que o avião que chegou na Colômbia é um avião colombiano, não foram os aviões militares americanos que foram para outros lugares. Então, tiveram aviões fretados, agora já... O Brasil já disse que não vai, o governo do presidente Lula disse que não vai mandar aviões, né? Eles resolveram pegar leve. O Lewandowski, que estava meio afoito, já está mais delicado, digamos assim, não queremos rusgas, não queremos briga. Na verdade, o que ele está falando é assim, a gente quer continuar indo para a Disney. A minha esposa, as minhas noras, os meus filhos, os meus netos, todo mundo quer continuar indo para a Disney, todo mundo quer continuar indo comprar no shopping, seja no outlet ou no shopping caro. Na verdade, a gente quer continuar jantando em Nova York. Você acha que ele vai realmente levar isso a cabo, deportar todos os ilegais? Porque é muita gente legal, não é impossível. Eu fiquei impressionada teve uma pessoa que me impressionou muito na entrevista. E o homem disse que estava há 31 anos nos Estados Unidos. Olha, uma pessoa que está há 31 anos num lugar e nunca se importou em se regularizar, realmente fica difícil ser solidária com ele, né? Porque ele teve 31 anos para fazer alguma coisa e não fez nada, né? Exatamente. Outro dia eu vi uma, estava até grávida, o marido foi deportado, ela está aqui acho que há 20 e sei lá quantos anos, e aí estava, além de pedir dinheiro na internet para ajudar, ela estava assim, desesperada, mas meu Deus do céu, você está aqui há 20 anos ilegal, você sabe que o único jeito de regularizar praticamente é o casamento. Para que você vai casar com outro ilegal? Para quê? Eu gosto de salmão, eu gosto de picanha. Se eu for almoçar, eu vou ter que escolher um dos dois. O fato de eu gostar de um não quer dizer que eu não gosto do outro. Apaixona por um americano, ama um americano e casa com um americano. Pelo amor de Deus. Mas acho que eles vivem meio em gueto também, né? Os imigrantes tendem a viver... O que querem? Com os assim, outros, tem gente que está aqui há 30 anos, Leda, e não fala inglês. Tem muita gente. Não fala nada. Nada. E não estou falando só de brasileiro, não. De tudo. Eu fui... deixa eu ver se está aqui. Não. Eu fui lá em Miami, numa
numa loteria, dentro da loja de conveniência, nós fizemos um bolão da Mega da Virada, eu moro na Carolina do Norte, mas eu passei o Réveillon em Miami. E aí eu fui num posto lá, e eu nunca joguei loteria aqui, não, é o Powerball, aquele que dá uns prêmios assim gigantes e tal. Nossa, eu morro de inveja de jogar nisso. Eu falei, nossa Deus, como é que eu vou jogar nisso aqui? Aí eu perguntei para a menina, ela não entendeu nada. Aí eu falei, como é que faz? Ela falou, peraí, ela chamou um rapaz que estava lá dentro da loja de conveniência, aí ele veio, aí ele me explicou, aí eu consegui entender e joguei as vezes. Eu tenho até que conferir os bilhetes, eu acho que não está aqui no escritório, deve estar ali no meu criado mudo, eu tenho que conferir, manda notícia, viu? Se eu ganhei o Powerball... Nossa, eu adoraria jogar. E olha para você ver, você nos Estados Unidos não consegue falar inglês, o americano fica revoltado com essa situação, com toda razão. Se eu estiver no Brasil, for num lugar, tentar ser atendido em português, a pessoa falar qualquer outra língua, vamos supor que ela fale só francês, ou fale só inglês. Na inglês eu falo, então é bom exemplo, francês. Eu não vou entender nada e vou ficar chateado, óbvio. Quem que não iria? Você está no seu país. Então o sentimento do americano hoje é de apoio ao Trump e ele sabe que vai ter operação gigante. Vai acontecer uma coisa ou outra que não deveria acontecer. Isso é esperado. Então, assim, você pega alguém que atravessou a fronteira do México, na mão de coiote, aqueles horrores que a gente escuta. A pessoa vai reclamar que o avião está quente na hora de voltar para casa? Me ajuda aí, né? Vamos ter bom senso. Você ficou 10 dias atravessando fronteira de México, correndo risco de vida. Passa calor no avião, pelo menos aí um pouco, 8 horas, 10 horas. Não é, entendeu? A cabeça do americano falar, você está num avião, Leda, pensa bem, vão abrir um concurso público. Qual que é o cargo? Piloto de avião. Qual que é a rota? Estados Unidos deportando pessoas. Quantas pessoas no avião? 200. Todas, tudo criminoso, sem algema. Você vai pilotar um avião desse? Não tem como. Eles vão derrubar o avião. Não. Você vai morrer. Então, não, mas parece que é uma norma internacional, né? Porque eu conversei com amigas minhas assim, que estiveram em voos normais, voos comerciais, e que tinha gente sendo deportada e todos estavam algemados. Então, parece que é uma regra, não é no governo Trump. É claro que a esquerda faz um barulho com isso, né? Dizendo, olha, os direitos humanos e etc. Mas como é que você vai deixar a pessoa sem algema no voo? Ela vai aprontar, né? Ela já está deportada. Ela já está perdida, né? Ela já perdeu. Já. Agora ela não tem mais nada para perder, né? Ela vai aprontar. Então é muito complicado. Agora, ao mesmo tempo, eu fiquei com uma pena horrível desse rapaz hoje, que saiu de casa 5 minutos depois, ligou para a mulher grávida do segundo filho, dizendo... vem buscar o carro porque eles me pegaram. Nas situações individuais, o coração da gente sente, sim, a gente sente pela pessoa. Né? Eu sei que a lei da semeadura, a pessoa não se preparou, ela adiou, às vezes, igual a gente está falando, igual o outro, 31 anos uma legalização. Então ela está sujeita a isso, mas quando acontece, né, ainda mais quando envolve criança, a gente sente muito, sim. Então, só dá o pessoal que está aí me escutando só falar de ilegal, se você quiser vir legal, me chama aqui no Instagram, que é comigo mesmo. Hoje nós vamos focar nos ilegais. Né? São 187 vistos, não é isso? 187. Então, você pode conseguir um. Agora, é uma loucura isso, né? Não, tentar ficar num país ilegal, né? A gente não quer ficar sem identidade em lugar nenhum, né? Pois é. E sabe como é que é o encontro do ilegal com a legislação? Vamos esquecer esses últimos 11 dias. Vamos pegar a via de regra quando que quem está aqui ilegalmente tem contato com o sistema. Através, 98, 99% das vezes, são infrações de trânsito, Leda. A pessoa... seja porque não deu uma seta, porque está com a placa vencida. Eu já fui parar 2 vezes com a placa vencida, tá? Então,
Eu acabei adiando, fui adiando, e agora, depois da segunda vez, eu falei, acabou. Agora eu renovo a placa no mínimo um mês antes. Mas, enfim, por favor, não me placa invente vencida, nada. a polícia para mesmo. Eu tive só o warning, não tive multa, não tive nada. O warning é uma advertência. Mas existem, às vezes, situações que a polícia vai olhar mais. Vamos supor que você está numa região de 35 milhas por hora, você está a 55. Ou numa estrada que é 65, você está a 85. 20 a mais em cada caso. Nem vou considerar que percentualmente o primeiro caso é pior. Nos dois casos, a polícia pode partir para uma acusação criminal mais pesada, sabe? Aí são 50 leis estaduais diferentes, porque a infração de trânsito não tem um código nacional de trânsito aqui. Você vai ter, e no caso eu estou falando aqui até de legislação criminal de trânsito, de infrações criminais de trânsito, são 50 estados com 50 legislações diferentes. Claro que elas se parecem, mas não são iguais, as 50 são diferentes. Então, nisso, se for um estado que tem um automatic reporting, é você informar o ICE automaticamente, se você, como policial, perceber que a situação daquela pessoa é uma situação irregular. Então, pegou o X e percebeu qual que é o seu status aqui. Aí fala, não, eu não tenho status. Tem estado que a polícia não vai falar nada, não vai mandar isso para o ICE, mas tem estado que automaticamente eles vão mandar para o ICE. Aí o ICE olha e fala, opa, essa pessoa tem uma ordem de deportação. Ou, não tem, mas nós vamos aí, segura essa pessoa, leva para a delegacia, segura ela lá, aí o ICE chega, e aí o ICE faz a detenção. O ICE, repetindo para quem entrou agora, é a Polícia de Imigração, que é a segunda maior força policial dos Estados Unidos. Só é menor do que o FBI. São muitos agentes. Perto do número de imigrantes ilegais, é quase nada, né? Porque o número 30 milhões, qualquer número perto disso é pequenininho, mas são muitos agentes. E o crime de trânsito é crime, né? Quer dizer, dirigir depois de tomar 2 cervejas é crime mesmo, né? E é sério, né? É sério, você vai preso mesmo. Tem estados que, por exemplo, um reckless driving, que seria uma direção perigosa, a depender pode ser considerado felony, que tem misdemeanor, que é como se fosse uma contravenção, e felony, que é o crime mesmo. Então você pode ter uma condenação de felony, que é uma condenação pesada. Em regra não acontece. Normalmente acontece um acordo e os promotores e procuradores da República dos Estados Unidos, eles trabalham muito com acordo na esfera criminal e tem crime que a pena máxima é duríssima. E aquilo está lá justamente porque ele tem instrumento de acordo. Ele fala, não, se isso aqui, se eu processar, e a gente for em frente, você vai pegar o máximo, que são 20 anos. Conversa com o seu advogado, aí a pessoa conversa e fala, não, vamos fazer um acordo de 4, de 5, de 6. Então é um instrumento que dá muito poder para o Estado, muito poder para o órgão persecutório aí, judicial do Estado. E dentro do que você me perguntou, isso acontece com alguns crimes de trânsito, sim. O reckless driving na Virgínia. Outro dia pegava um amigo meu lá, dirigindo. Outro dia já tem um tempo, não foi assim, deve ter mais de ano, dirigindo a mais de 80 milhas por hora. E acho que ele estava tipo a 85. E tá mais de 80 por hora na Virgínia, é felony. Então ele teve que contratar um advogado e eles fizeram um acordo. Olha como é que essas coisas são. Se ele fosse processado pelo felony, a pena máxima era uma pena grande. Eu não sei falar quantos anos, mas não era pequena, não. De jeito nenhum. E aí ele pagou lá 200, 300 dólares de multa e eles derrubaram a velocidade dele para 72. E era na I-95, que é aquela que que vai da Flórida até lá para cima, vai até para Nova York. Ela passa aqui perto de mim, passa na Virgínia e tal. E aí 65 para 72 é uma infração pequena, acho que eles meteram outro crime nele. Então, quando você vai negociar isso aí na justiça, com o promotor do lado de lá, o procurador da República, você tem muita margem de manobra. Ele fala, você estava aqui 85.
Mas vamos fazer um 72? Vamos fazer um 68? Vamos colocar 79? É legal? Perfeitamente legal. Perfeitamente legal. O sistema judicial americano é muito de deixar a administração pública sem amarras para conseguir administrar o país. E aí, o país aqui também é muito grande, né, Leda? Eu estou falando não em termos de extensão territorial, mas população. São 330 milhões de habitantes, é mais de 50% maior que o Brasil. A gente sabe o quão é difícil, né, isso? Loucura, loucura. E aí você soma isso uma quantidade de imigrantes aqui, todo ano, a gente voltando a falar dos imigrantes legais, rapidinho. Não, quer ver? Não chega a 1 milhão de green cards, não dá 1 milhão. Eu acho que ano passado, ano fiscal passado, que acabou 30 de setembro, porque o ano fiscal aqui é 1º de outubro a 30 de setembro. Ele não é igual o ano calendário, não. Eu acho que foram 820 mil, 830 mil green cards. São centenas de milhares de green cards todo ano. Então o país é aberto para imigração legal. Se você quer vir para cá, quer investir aqui, quer mudar para cá, quer fazer um test drive, cada um quer uma coisa. Tem caminho legal para tudo, só me chamar aqui no Instagram. Pode me chamar que a gente orienta. E aí depende se tem filho, se não tem filho, se quer vir ficar um pouco, se quer vir e nunca mais voltar para o Brasil. A gente vê de tudo. Nós somos super individuais, assim, nas nossas escolhas, nossa visão de mundo é personalíssima. Então, nunca um cliente é igual ao outro. Claro que tem perfis, né? O perfil de cliente nosso é muito família. Eu falo que 60% a 70% são famílias querendo mudar para cá para dar um futuro diferente para os filhos. A esmagadora maioria é família. Mas tem cliente solteiro, cliente mais velho nosso, está com 75 anos, salvo engano, fazendo uma mudança de vida nessa... Está mudando de país aos 75 anos. Tá. Corajoso. Pois é, né? Não tem regra, não tem limite de idade, enfim. E para essas pessoas que estão ilegais, elas têm chance de se legalizarem? Se uma pessoa que estiver ilegal, estiver vendo a nossa live e quiser se legalizar, ela pode tentar? A chance é quase zero, a não ser pelo casamento. Por quê? Porque a pessoa perdeu status. O que é status? Status é condição legal dentro dos Estados Unidos. Eu vou dar um exemplo de perder status que todo mundo sabe. Você tem, em regra, 6 meses para ficar aqui como turista. Ficou 7. Perdeu o status nesse último mês. Você tem 6 meses para ficar aqui como turista. Trabalhou uma manhã. Perdeu o status. Você perdeu o status. Você não pode trabalhar como turista. Entendeu? Se você sair da regra do seu visto, você vai estar perdendo status. Tem visto que você só pode trabalhar para uma empresa. Esse visto que deu a briga do Elon Musk, o Vivek, o Trump, uma parte grande da direita americana chamado H-1B, esse visto você só pode trabalhar para a empresa que está te patrocinando. Você não pode trabalhar para outra. A empresa A pode contratar a empresa B como prestadora de serviço, mas é a empresa B. A empresa B vai lá, fornece pessoal para trabalhar na empresa A, mas ligados diretamente ao patrocinador do visto H-1B. Se você tem um H-1B para a empresa A e trabalha diretamente para a empresa B, um dia, ou uma manhã, ou 1 hora, você perdeu o status. Então, perda é porque... Não vou defender a legislação, não. A legislação é muito complexa e é ruim e precisa mudar. Mas o fluxo é grande demais. E aí eles acabaram vindo com o Frankenstein. O fluxo, né, com 187 tipos de visto, 800 mil green cards concedidos por ano, mais quase 1 milhão de naturalizações. Os números são gigantescos. Os números são gigantescos. São 4 para cuidar de imigração. Olha a complexidade. São 4 ministérios diferentes. O Ministério do Trabalho, que chama DOL, Department of Labor. Tem o que a gente chama de imigração mesmo. Esse é USCIS, que está debaixo do Departamento de Segurança Nacional, que é o mesmo que cuida de quem carimba o passaporte no aeroporto.
ainda que hoje o carimbo seja eletrônico. Essa que a gente chama de imigração, mas o Ministério do Trabalho, o Department of Labor, cuida também. O Departamento de Justiça também cuida. Quando a gente fala assim, o juiz de imigração deu uma ordem de deportação. Esse juiz não é juiz do judiciário, não. Ele é um juiz administrativo do Departamento de Justiça, o DOJ, o Department of Justice. E, além disso, tem onde agora está o Rubio, né, o Departamento de Estado, que é quem emite os green cards aqui dentro e controla os consulados. O consulado aí de São Paulo, do Rio, a embaixada em Brasília, o consulado lá em Porto Alegre, Recife, tudo controlado pelo Departamento de Estado. E todos esses 4 mexem com imigração. Entendeu? Caramba. Então, eu vou te dar um exemplo como que é doido. A gente aprovou um green card. Nós estamos com um caso aqui que eu falei com nossa cliente ontem, que está demorando. A fase de aprovar é aqui nos Estados Unidos, na imigração. A segunda fase termina ela no Brasil. Tem que marcar uma entrevista, isso aí é tudo lá no Rio de Janeiro. Tem coisa que é só São Paulo, tem coisa que é só o Rio. Então, para esse caso meu, é só o Rio. Então, aí já são 2 departamentos nesse caso. Vamos supor que ela estivesse passando por esse mesmo processo, o caso dela, ela mesma se patrocinou, que ela é muito qualificada e tal, mas vamos supor que tivesse uma empresa patrocinando ela. Aí ia trazer o Department of Labor, o Ministério do Trabalho, aí iam ser 3 órgãos para cuidar da emissão de um green card. Então o sistema é burocrático. Ele tem hora que ele me lembra a junta comercial dos anos 80, sabe? O Trump estava disposto a mexer nessa burocracia, né? Tá, o Elon Musk hoje, eu não vi o número de hoje, mas ele já tinha superado o DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental, já tinha superado a marca de $1 bilhão dia em economia, sabe? Então que é um número grande, mas muito aquém do que é necessário. O déficit dos Estados Unidos está gigantesco, né? Um negócio assim que não tem nem palavra para descrever o tamanho, precisa realmente aí de 3, 4 bilhões de dólares por dia. Eu acho que o número que o Musk estava falando, salvo engano, era 4, mas não tenho certeza não. Tá lá no Twitter dele, quem quiser ver, ele twitta o dia inteiro, né, Leda? Não sei como é que consegue. O dia inteiro, é incrível. Agora me diz uma coisa, você foi a Washington durante as cerimônias de posse, né? Foi emocionante? Como é que foi? Conta um pouco pra gente. Foi legal demais. Foi tipo uma comemoração de Copa do Mundo, de um brasileirão, para quem gosta de futebol no Brasil, um negócio assim. Só que o curioso é que a gente ficou quase que só dentro, porque não tinha jeito de ficar na rua. No dia 20, então, eu sou acostumado com frio. A primeira experiência com nevasca que eu tive foi em 90, com nevasca foi em 93. Então já tem 32 anos, foi tipo fevereiro de 93. Mas a gente saiu, eu acho que não sei se eu cheguei a te mandar a foto de um canão de água. Não era um cano pequeno, não, era uma tala larga, tudo congelado. Aí eu desci no hotel, vi aquele cano congelado, aí eu já voltei para falar com a minha esposa, eu chamo ela de Flor, falei, Flor, o trem tá meio feio lá fora, como é que você tá aí? Aí ela falou, eu não tenho nem mais roupa, se não tiver jeito eu vou ter que ficar aqui dentro, porque eu já tô... Aí foi falando o tanto de roupa que ela tava, foi não, eu acho que já tá bom mesmo. Mas aí pegamos o Uber, fomos lá para perto da Capital One Arena, que é o estádio onde o Trump fez o comício dia 19 e onde ele assinou as ordens executivas no dia 20, depois que ele tomou posse. Ele foi para lá. Uhum. Aí nós saímos para lá, ficamos lá pertinho mesmo, a 1,5 quarteirão. Chama Yard House, é um lugar de cerveja artesanal que eu conheço, já tinha ido lá outras vezes nesse de Washington, tem nos Estados Unidos inteiro. E a ideia era ver lá de dentro. Só que eles foram colocando barreiras na rua e você não conseguia chegar no Yard House de jeito nenhum. E eu fui gravando uns vídeos e a minha luva tem, hoje todas as luvas têm lá o touch, né, que você encosta no celular e ele funciona. Só que aquilo é uma porcaria e eu sou muito ansioso e sem paciência.
Ele falou, não vou mexer com isso, vou tirar minha luva. Eu tirei minha luva e depois de uns minutos, eu não sei falar nem quantos, eu olhei para minha esposa, ela falou, é sua mão, né? Eu falei, vão correr para o Yard House aqui, vão ver o que a gente consegue fazer. Quando eu cheguei no restaurante, eu estava sem dar notícia de nada, estava completamente passado. Ela estava falando comigo, tinha um amigo nosso lá e ele também falando comigo, o Ricardo, e eu não escutando, eu falei com os dois, eu falei, eu não estou dando conta, eu tenho que lavar minha mão ali com a água quente, minha mão está quase caindo. Na verdade, eram essas 8 pontas de dedo, os dedões estavam até ok, mas essas 8 pontas estavam doendo um tanto. Então eu não consegui ficar muito lá fora. Se eu tiver ficado lá fora 40 minutos, foi muito. Mas eu mandei umas filmagens, né, para você e tal, estava igual quando o seu time faz gol na final de Copa do Mundo. É mó barato. Cada palavra que o Trump falava, todo mundo comemorava, o Yard House estava lotado, o segundo andar deles, que é grande, estava tendo um evento privado, todo mundo de boné maga, e aí tinha Dark Maga, Pink Maga, tinha tudo quanto é tipo de roupa e trailers lá fora vendendo, um clima festivo assim, muito bacana, muito bacana. De fato, foi uma senhora experiência. Pena que dia 20 tá lá fora, e estava um dia lindo. No dia 19, o que nevou lá em Washington, nevava sem parar, mas dava para ficar lá fora. No dia 20 aqui não estava dando. Não dava mais. Não dava. O que deu, eu fiquei e aí tirei a luva e caiu a mão. Caiu a mão no chão, caíram os dedos. Foi uma experiência incrível, né? Uma experiência histórica mesmo, né? Foi. Eu não arrependo em nada de ter ido. Eu só não consegui estar na Capital One Arena, que é onde o Trump deu o discurso dele. Eu conversei com um brasileiro, chama Arthur. A gente encontrou coincidentemente no banheiro, lavando a mão no Yard House lá no final, já era, sei lá, 8 horas da noite. E aí eu ouvi ele falando português. E o Arthur ficou 8 horas e meia na fila e não conseguiu entrar. 8 horas e meia nesse frio aí, que eu fiquei meia hora e quase morri. Então o Arthur está muito mais forte que eu. E eu vi, acho que a primeira pessoa chegou na fila, salvo engano, umas 7, 8 horas da noite, e o Trump chegou lá tipo 3 da tarde. Então foram as... o quê? 3 até 3? Foi hora demais. Foi aí umas 18 horas, não sei. Mas foi... Como é que dorme numa fila dessa? Eu não dei conta. Eu não dei conta. E aí eu acordei, falei com ele e minha esposa, falei, Flor, nós já perdemos, a chance nossa de entrar é 0. Então vamos ficar um pouco mais no hotel, vamos sair 10h30. Que lugar no Yard House eu acho que a gente pega. E deu certo. Foi muito bacana. Muito bacana. E tinha pessoas de todas as idades. Tinha o cara que estava do meu lado esquerdo, voou, mora em Sydney, é australiano, mora em Sydney, voou só para isso. Só para isso. Ele tinha pegado um voo Sydney Auckland, que é na Nova Zelândia, Auckland, Nova York, que é um voo de 17 horas, Nova York, Washington. E falou, valeu cada minuto de viagem para estar aqui. Senhora. O cara do meu lado direito, de Nashville, Tennessee, que é a cidade que tem muita música e tal, atrás da gente, o pessoal tinha 2 advogados de New Jersey, então, gente dos Estados Unidos inteiro. Dia anterior, quem sentou conosco na mesa foram 3 senhoras de Massachusetts, da grande Boston, elas não moram na cidade mesmo, não, nos arredores. É dos Estados Unidos inteiro, do mundo inteiro. Você ouvia outras línguas também que não o inglês. Estava muito bacana. Foi uma senhora comemoração e muito ânimo, sabe? Que eu estava esperando, mas não estava esperando tanto. Da hora do tchau, aquela hora que o Biden entrou no helicóptero, sabe? Ficou o Trump e o J.D. Vance e as esposas e deram aquele tchau, e aí o helicóptero saiu levando ele embora. Aquela hora a turma foi a loucura, como foi aquele gol da Copa de 94, lá quando a gente ganhou a Copa do Mundo da Itália. A turma gritava sem parar.
É muito doido, né? E o que que você acha que vai, qual é a sua expectativa daqui para frente, além dessa questão da imigração que está tomando todas as nossas notícias no Brasil estão girando em torno da imigração, mas é muito mais que isso, né? Eu acho que vai haver uma reforma tributária. O Trump já falou isso 500 vezes, no sentido de diminuir o imposto de renda e aumentar a tarifa. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Isso nunca foi tentado, né? O oposto, sim. Diminuir tarifa e aumentar imposto de renda já aconteceu. Agora, esse caminho de aumentar a tarifa e diminuir o imposto de renda, isso nunca aconteceu. Vamos ver como é que vai ser isso. Desregulamentação, isso aí vai de fato acontecer. Tem muita regulamentação. Hoje eu estava fazendo abertura de uma empresa aqui na Carolina do Norte. O lugar que a gente mais abre é até na Flórida, mas essa era aqui na Carolina do Norte. E, assim, é um processo, comparado com o Brasil, é muito mais fácil, mas ele pode ser simplificado. A gente vê que ele pode ser simplificado. Os Detrans aqui, eles são estaduais e não tem nada a ver com o presidente, tá? Mas no sentido de que o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk, conseguindo entregar a eficiência governamental em diversos braços do governo, isso vai acabar permeando as administrações estaduais e municipais também. Eu vejo isso acontecendo. Esse lado assim Eu recebi uma conta, não vou eu vou dar um exemplo, que o exemplo fala tudo. Eu recebi minha conta de água hoje. Eu até mandei para uma amiga nossa, a Renata Ramos, lá de Balneário Camboriú. Você sabe quem que é. Sim. Mandei o vídeo. Se eu não fico mandando, tem meu endereço, tem os dados todos lá, mas Renata é de casa. Falei, Renata, olha isso aqui. Veio no envelope, dentro do envelope, um outro envelope para eu colocar um selo postal para pagar, se eu quiser. Eu pago online e deixo em débito automático. Meu ponto é que essa opção de eu poder pagar pelo correio não deveria nem existir, porque isso puxa recurso do governo. O governo acaba tendo que ter, só de me mandar um envelope, que eu pego a minha conta, sempre guardo ela, que é meu comprovante de endereço, o resto que está lá dentro eu rasgo e jogo fora automaticamente. E aí eu substituo a conta atual pela antiga, a antiga vai para o lixo na hora também. Deus me livre de ficar guardando papel. Então, em toda a esfera de governo que você vai aqui, algumas são muito gritantes, como, por exemplo, o Detran, que chama DMV, tem muito espaço para melhorar. E eu acho que a pegada de desregulamentação do Trump, que vai ser no governo federal, repito, eu acho que ele vai conseguir entregar. Se o Elon Musk não conseguir entregar isso, esquece. Nunca mais vai melhorar o governo americano na vida, porque é o homem mais preparado, o homem que mais realiza no mundo vivo hoje, não tem ninguém vivo que realiza mais do que ele, e ele está à frente disso, e a quantidade de currículo que eles estão recebendo de pessoas super qualificadas para trabalhar no Departamento de Eficiência Governamental é enorme. São pessoas que falam, pô, se eu trabalhar lá num cargo bom, eu vou estar do lado do Elon Musk. Então eu estou aqui no meu cargo na Apple fazendo $1 milhão por ano. Eu vou para o governo ganhar 100, não tem problema, eu fico do lado do Elon Musk. Depois, em vez de fazer eu faço 10 milhões. Então eles estão recebendo uma quantidade absurda de a Casa Branca de uma maneira geral e o Departamento de Eficiência Governamental em especial. Então o que tem de talento no governo, nesse governo, o que eu estou chamando de Trump 5.0, é absurdo. Vai entregar? A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. A expectativa é alta, a minha expectativa pessoal é muito alta, e via de regra, quando a expectativa é alta, a gente se decepciona, né? Mas, enfim, as melhores pessoas estão lá. Está encaminhado para a expectativa corresponder, né? Com certeza. As melhores pessoas estão lá. Como é que a expectativa não vai ser alta, né? Pessoas que, não só o Elon Musk, você pega pessoas super eficientes, tipo o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, que ele tinha 102, 103, 104
era o I-105 talvez, ele tinha 3 ou 4 andares nas Torres Gêmeas, quando as Torres Gêmeas caíram, e aí ele perdeu tudo e conseguiu reestruturar a empresa dele, e é um cara assim, um cara de 5 a 10 bilhões de dólares. Assim, a parte aberta que você sabe que ele tem são 3 ou 4, e aí a parte de dinheiro que ele tem, que não é ligada a empresas públicas, não dá para saber, só se você for ver o imposto de renda do cara, né? E ele não fala. Então é um cara que está no governo, é um cara que assim, tem muitos bilionários no governo, né? Muitos bilionários no governo. É muita gente que sabe entregar. Então, e o Trump ele não espera, né? Ele não, essas amarras burocráticas, esses jogos, esses jogos políticos, ele não tem paciência para isso. Às vezes não tem jeito e às vezes ele perde. Ele não vai ganhar tudo. Mas uma das táticas que eu acho que ele está usando com essas ordens executivas, que é como se fosse uma medida provisória que não cai, que faz toda a diferença, né? Porque a medida provisória cai. Se ela não virar lei, ela cai. A ordem executiva não cai. Eu acho que já foram mais de 300. Então, ele não vai passar as 300. Algumas vão ser rechaçadas pelo Congresso. Então, ele não vai ter uma vitória absoluta, mas eu acho que ele está mirando em alguns setores bem específicos, tipo setor de energia, falando óleo e gás, urânio, inteligência artificial, é algo que ele está... O David Sachs já trabalhou com o Elon Musk, é o que eles chamam de czar da inteligência artificial e das criptomoedas. Eu já segui o David Sachs há muito tempo, ele tem um podcast que chama All In, que é maravilhoso, está no YouTube, é muito bacana, são 4 caras, agora ele saiu, né? Ele foi para o governo e saiu, mas você consegue puxar os episódios antigos dele eu acho que é outubro para trás, eu não sei se em outubro ele chegou a fazer, mas setembro para trás, ele está lá em vários. Você vê a cabeça, o preparo desse cara, ainda bem que é esse cara que está à frente da inteligência artificial. Oi pessoal, passei aqui para falar do sexteto Ledanag, o sexteto de suplementos da Doctors First, ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Eu acho que o que aconteceu na Revolução Industrial foi isso aqui. Não precisou mais. Você não precisa mais ser forte. Tem uma máquina que vai fazer para você, né? A máquina vai... Você quer levantar aquilo ali? Uma máquina vai levantar para você. Você precisa ir rápido? Você bota gasolina no tanque, o carro vai rápido. Então, a Revolução Industrial, ela colocou máquina para fazer tudo para a gente. Agora, a gente vai ter mentes muito mais poderosas que as nossas, trabalhando para fazer diversas coisas. Então, assim, a criação o tanto de inovação que vai ter em janeiro, fevereiro e março desse ano em inteligência artificial, vai ser mais do que nós tivemos em 24 e 23. Depois a gente vai pegar abril, maio e junho, vai ser mais do que 24 e 23 de novo. Então esse ano, eu não sei nem como é que nós vamos chegar em 2026. Eu tenho visto cada vídeo de inteligência artificial atendendo telefone como se fosse gente com aqueles... Não é aqueles negócios de WhatsApp que você manda e fala, deixa eu falar com a pessoa porque isso aqui não vai dar certo, dá uma agonia na gente. Não, aquilo ali é lixo. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando coisas elaboradas, assim, com esses modelos de inteligência artificial, chamam LLM, né? Esses modelos estão ficando avançadíssimos e vão ficar cada vez mais avançados, e os Estados Unidos está completamente, a despeito do que aconteceu agora com a situação da inteligência artificial chinesa, que já teve informação de vazamento de dados brutal dela hoje e tal, a despeito disso, os Estados Unidos estão com a melhor equipe do mundo aí de inteligência artificial do lado do governo. Fora do governo é certeza que é a melhor do mundo, ainda que eles tenham tido pelo menos falando por agora, uma aparente derrota recente. É o que aconteceu em 1957 com o Sputnik. O americano estava falando, não, nossos foguetes são os melhores, a gente
chega na Lua e a gente faz isso e aquilo. E por que o foguete era importante? Na época da Guerra Fria, você queria sair aqui dos Estados Unidos, atravessar o mundo, aonde? Num foguete, para jogar uma bomba atômica na Rússia. Então você precisava de ter bons foguetes. Isso era importante, estava na cabeça do americano, estava na cabeça do mundo inteiro. Você precisa de bons foguetes para bombardear o outro lado. A Rússia veio com o Sputnik, em 1957, que deixou o americano para trás. Depois disso, o americano falou o quê? Nós não vamos ficar para trás. E não ficaram. Então é a mesma visão que eu tenho agora com esse tanto de inovação com um governo, voltando para o Trump, né, que foi a pergunta, um governo que tem as pessoas melhores da iniciativa privada lá dentro para criar ambiente favorável à inovação, sem as travas que a Europa tem colocado tantas, né? Por isso que não sai mais nada da Europa, não tem patente, não tem nada, travou tudo. Lá é bom para a gente sentar naquelas praças maravilhosas, tomar vinho e comer macarrão. Mas se você quiser uma inovação, lá não tem mais, né? Não vai ser de lá que virá, né? Não vai ser de lá que virá. E o governo está completamente preparado para isso. Quem está nos escutando aí quiser aproveitar aqui de dentro, falando, agora chegou minha hora. Agora eu quero ir para os Estados Unidos, aproveitar o boom do Trump, me chama. Me chama certo. Eu vou que a gente ensina como é que chega aqui. O Zap, tudo direitinho, né? Para chegar no Pinelli Partners e no André Pinelli e você resolver sua vida. A hora é essa, mesmo diante dessa questão, só para a gente fechar, dessa questão imigratória, quem quiser imigrar legalmente é absolutamente possível. Com certeza a hora é essa, Leda, porque o Congresso americano colocou um limite no número de green cards que é emitido todo ano. Isso é coisa de décadas já, não foi agora não. E esse limite não aumenta. E qual que é o efeito disso? São filas. Então o Brasil não tem nenhuma fila ainda. A Índia tem, a China, Filipinas, México. O Brasil não tem. E eu acho que com mais 2, 3 anos o Brasil vai ter fila para uma categoria. E as filas são por categoria de visto, tá? Não é. Tem uma fila de green card para a China, não é assim que funciona. É por categoria de visto, um negócio que chama Visa Bulletin. São tabelas, é super complexo. É complexo para entender. O Brasil não tem nenhuma fila, zero. E nas categorias, então, a hora é essa, né? Nas categorias que o brasileiro mais vem, está tendo muito pedido. Está tendo pedido demais. Qual que é o resultado disso? Fala oversubscribed. Ter mais gente para sair green card daquele país específico do que green card, do que a fila normal. Porque fila normal para algumas categorias já tem. Aí pode falar, Brasil, essa fila aqui é de 1 ano e meio. Mas para vocês vai ser de 2,5. Ou de 1 e 8 meses, ou de 2, não sei. Isso é uma especulação da minha cabeça pelo movimento, né? Eu estou fazendo a leitura do que eu vejo e trabalho todo dia, que é green card para profissional qualificado. Então a hora é agora. Aproveitar a bonança e a desregulamentação e o crescimento econômico que vai ter aqui nesse país. Vai ser uma experiência interessante, né? Vão ser 4 anos muito animados. Vamos ver. A conferir. Pinelli, adorei. Muito obrigada. Obrigado, Leda. Acho que foi muito esclarecedora, né? Nesse momento, inclusive, e não se fala outra coisa mesmo, né? E os dados ficam aqui na descrição, ficam aqui no canal do YouTube. Enfim, há várias lives com o Pinelli, com o André Pinelli, explicando todos os vistos, falando do visto de qualificação, como é que é? Visto de qualificação extraordinária e especial. Tem uma diferença, mas nós temos várias lives no canal Leda Nagli do YouTube, explicando tudo isso, detalhando, e, enfim, se você estiver interessado em emigrar, você tem uma vasta chance de entender, né, como é que a coisa funciona, como é que é o processo e qual é o caminho ideal. Exatamente. Só nos chamar que a gente explica.
Tá Obrigado, certo? Leda. Obrigada a você. Boa sorte aí, vai me contando tudo, tá bom? Vou sim. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos, enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo ó, e se tornar membro. É rapidinho.